Olá, boa noite. Meu nome é Luciana Nascimento. Eu decidi testemunhar um pouco sobre mim, sobre minha rotina como mãe de paciente com essa patologia que pouco se fala, a esquizofrenia. Pouco se falam sobre isso e eu gostaria de fazer aqui meu testemunho e também um relato chamando a atenção mais dos pais para olharem mais para os seus filhos, o que se deve fazer no momento em que eles começam a dar os primeiros sintomas. Muito bem. O meu filho se chama Caio César, ele tem 27 anos e ele começou a desenvolver os primeiros sintomas, dar os primeiros sinais da esquizofrenia quando ele tinha 16 para 17 anos. E foi um momento muito difícil na minha vida porque eu estava grávida do meu quarto filho. Uma gravidez de risco muito complicada e eu convivia com um homem num relacionamento abusivo, onde ele tinha alcoolismo e isso me trazia muitos problemas emocionais naquele momento tão difícil. Eu também estava com duas meninas prestes a fazer 2 anos, então praticamente eu tive trigêmeos, com diferença de 1 ano de idade. E o meu filho com 16 anos, ele foi diagnosticado com esquizofrenia herbênica. Naquele momento do diagnóstico, eu verdadeiramente o chão se abriu, porque ainda existe muito preconceito em a primeira visita ao psiquiatra, não é? Hoje se fala mais de visitar o psiquiatra, ainda é muito difícil. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para que as pessoas ficassem atentas. Psiquiatra não é médico de doido. Psicólogo não é médico de doido. Todos nós precisamos sim. Cada doença tem seu especialista para tratar. E assim como médicos que tratam doenças físicas têm a sua especialidade, o psiquiatra ele é especialista em tratar doenças psíquicas. Doenças sejam essas depressão, ansiedade, borderline, bipolaridade, esquizofrenia. Sim, eles são especialistas em tratar essas doenças que atingiram já áreas cerebrais, trazendo mais, como é que eu posso dizer, trazendo mais consequências e prejudicando a rotina, né, a nossa rotina diária, o nosso bem-estar, prejudicando não somente a gente mesmo, mas como a outras pessoas. É necessário. A psicoterapia se faz necessário e muitas vezes a doença ela já se agravou, precisando sim entrar com medicamento. Então, na fase em que meu filho começou, eu estava vivendo uma fase terrível da minha vida. E quando ele adoeceu e eu procurei saber o que era essa doença, os primeiros sintomas dele, ele via pessoas perseguindo ele, ele criou na mente dele que estava namorando uma pessoa que ela nunca ouviu falar dele, mas na mente dele ele estava namorando com ela e ele estudava com ela, só que meu filho nunca namorou ninguém, nunca beijou nem na boca. Ele tem 27 anos, ele é completamente virgem. E ele criou na mente dele que estava namorando com essa menina e para mim foi uma surpresa, afinal eu nunca tinha visto ele com namorada e eu estava super feliz por ele porque ele estava muito apaixonado e vivendo uma história de amor, só que só na mente dele. Então o que aconteceu? Certa vez ele viu a menina com o namorado e aí o mundo dele desabou porque ele achou que ela estava traindo ele e daí começou todo o sofrimento. Ele começou a achar que estava sendo perseguido, estava perseguido por ela, perseguido pelo namorado dela, perseguido pelas polícias, perseguido pelos alunos da escola, perseguido pelo diretor, perseguido pelo professor. E quando ele veio para mim falar desse sofrimento todo, eu perguntava, o que é que você está fazendo que as pessoas estão te perseguindo tanto? Toda vez que eu ia para a escola dele para saber o que estava acontecendo, ninguém sabia de nada. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu pensava, tá tudo bem. Só que não estava tudo bem. E aí ele começou a não querer mais ir para a escola. E quando ele não quis mais ir para a escola,
eu comecei a ficar preocupada, afinal de contas, o que é que ele não está querendo ir para a escola? Só que eu estava sem poder dar muita atenção, eu estava com 2 crianças de 1 ano e eu estava grávida da 3ª gestação. E dessa última gestação, que seria no caso a 4º filho, mas como uma foi gêmeas, eu não podia estar saindo. Então eu mandei ele para um psicólogo. Na primeira consulta, na primeira conversa, a psicóloga identificou que provavelmente ele estava sofrendo de esquizofrenia e me encaminhou para um psiquiatra. E as pessoas começaram a me criticar porque eu estava levando um menino de 16 anos para o psiquiatra, que ele não precisava. Fui criticada de todas as formas. E eu quero dizer para você, mãe, que está percebendo seu filho incomodado, agitado, isolado, leve ele no psiquiatra. Não vá se preocupar com o que as pessoas dizem. Pode ser tarde demais. Infelizmente eu não percebi antes. Eu percebi verdadeiramente quando eu já estava no estopim do surto. E ao longo dos vídeos eu vou falando para vocês um pouco da minha rotina. Hoje eu só quero começar esse vídeo, tá? Meu nome é Luciana Nascimento e eu espero vocês. Se você está passando por um momento como esse, como mãe, a gente pode sim estar conversando. Curta o canal, coloca a tua dúvida. Bom, eu não sou médica, mas por experiência eu posso sim hoje, ao longo desses 10, 11 anos de convivência com meu filho, acolher a tua dor, porque é uma dor, até você aceitar. A gente nunca aceita, mas na verdade a gente aprende a lidar. Fica com Deus, um forte abraço e dá um like.